Gente, nós temos um desafio, e eu particularmente tenho um grande desafio, que é falar da vida do Billy Graham em 40 minutos. Eu estava falando para o Zé aqui agora que foi uma boa surpresa poder falar do Billy Graham, porque eu tive a oportunidade de ler a autobiografia dele. Quem aqui já teve a curiosidade ou leu a autobiografia do Billy Graham? É um livro de 700 e poucas páginas, mas espetacular, espetacular. E a gente não quer aqui de forma alguma endeusar o Billy Graham, porque isso seria idolatria. Mas a gente tem que olhar para a vida dele e olhar para alguns preceitos que ele seguiu à risca, para entender como Deus usou a vida de um homem simples, de um caipira, como ele próprio falava, para fazer uma transformação e ter um alcance tão grande. Se a gente analisar, talvez o Billy Graham seja o cara que alcançou mais gente com a pregação dele em toda a história da humanidade. E eu falo isso, obviamente, pensando em Paulo, né? Ou seja, apesar do longo tempo, né? Paulo vem bem antes do Billy, mas a forma como o Billy agiu e como Deus usou a vida dele para alcançar pessoas é incrível. Um dos maiores encontros que ele teve na Coreia do Sul tinha 1.100.000 pessoas num único evento. Então é até difícil a gente imaginar. Eu vou mostrar uma foto para vocês desse evento, assim como tantos outros, né? Quem é talvez mais velho que eu deva lembrar que o Billy Graham esteve no Brasil em 1974 e foi o maior público do Maracanã até hoje, 225.000 pessoas. Ou seja, é um cara que tem um impacto extraordinário com o Evangelho, obviamente, mas a gente não está aqui para ver os feitos humanos, ok? Eu tenho algumas restrições em relação a isso, porque eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso. É fato que nós admiramos outras pessoas, né, que fazem alguma coisa ou que têm feito alguma coisa, isso é legítimo, né? Mas a gente não pode idolatrar essas pessoas. Então a gente tem que ser muito cuidadoso com isso, tá? Então a proposta dessa aula aqui é olhar para aquilo que Deus fez através da vida desse cara, ok? E óbvio que a gente vai ressaltar também qual a parte dele, qual a participação dele. E a gente não pode esquecer isso, por quê? Porque Deus faz, inclusive conosco, alianças. E toda aliança tem no mínimo duas partes, ok? Então o Billy tem o mérito dele? Certamente. Por quê? Porque ele se deixou usar por Deus, ok? E essa é outra lição interessante que a gente vai tirar daqui hoje. Mas vamos orar para a gente começar, certo? Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Deus. Nós te agradecemos porque, enquanto Teus filhos, podemos nos reunir, ó Deus, em torno do estudo da vida do Billy Graham, daquilo que o Senhor fez na vida dele, ou através da vida dele, ó Deus. Que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria, ó Deus, para não idolatrá-lo, mas pelo contrário, ó Deus, para que olhando para a vida dele e para a forma como ele se entregou ao Senhor, nos deixemos usar por Ti, ó Pai, para alcançar mais e mais pessoas e levá-las ao Teu reino. Ó Deus, que eu não atrapalhe, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja, ó Deus, que aprendamos hoje. O Senhor tenha misericórdia de mim, ó Deus, e me use, mesmo na minha imperfeição, na minha pequenez, ó Deus. Obrigado por esse tempo, obrigado por todos aqui. Abençoa todos aqueles que estão reunidos em Teu nome nessa hora. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos lá, gente. Bom, eu não sei se está muito legível, mas eu estou usando o padrão de cor, então talvez fique meio todo... Aí atrás dá para enxergar? Tranquilo? O que nós vamos falar hoje? Então a gente vai ver quem é Billy Graham, e a minha filha esteve há um tempo atrás na Carolina do Norte, foi conhecer o museu do Billy Graham, e ela me orientou que não é Billy Graham, beleza? É Billy Graham, ok? Para a gente falar direitinho, tá bom? Bom, vamos lá. Como eu disse, a gente vai olhar para a vida dele, por apenas 2 ou 3 slides, e depois a gente vai olhar quais são os princípios bíblicos que o Billy aplicou à sua vida para ter uma vida tão frutífera. Esse daqui é o âmago da questão e, obviamente, é a questão mais importante de tudo que a gente vai ver. E eu já vou elencar para vocês. São 12 princípios.
12 em 40 minutos. Vai ser legal, né, Zé? Vai ser bacana, vai. Vamos lá. Em todas as declarações que a gente vê o Billy Graham fazendo, ou quando ele fazia uma declaração, e eu me alegro muito porque ele é um cara que fugia de assuntos que geravam qualquer conflito ou qualquer problema, especialmente para a nossa fé. Então, toda vez que alguém questionava ele a respeito de alguma coisa, ele sempre tinha uma boa resposta. E, em geral, a resposta é: olha, eu não sei opinar sobre isso. A minha função é pregar Jesus Cristo. Então, isso é uma coisa bem interessante que demonstra a sabedoria que ele tinha, né? Óbvio que, ainda assim, dado que o ministério dele durou mais de 50 anos, ele acabou se envolvendo em algumas polêmicas, né? Ok? Vamos lembrar que ele é um cristão. E deixa eu fazer uma observação interessante. Eu trabalhei por 3 anos com o Chuck Swindoll no Insight for Living. E uma das coisas que eu tinha muito curiosidade de perguntar para o Chuck é por que ele escreveu uma série chamada Heróis da Fé. Quem já leu esses livros? Tem Davi, Esther, Moisés, são vários. Vocês já tiveram a curiosidade, ou em algum desses livros vocês notaram por que Heróis da Fé? Nossa, gente, quanta participação. Está animado aqui hoje, hein? Quando a gente lê a Bíblia, e se a gente não tomar cuidado, a gente acha que aqueles seres humanos que estão sendo retratados na Bíblia são realmente super-heróis. Cara, como é que Abraão conseguiu deixar... Veja, deixa eu melhorar. Cadê minha esposa? Não está aqui ainda, né? Então, vou aproveitar. Como é que Abraão, sendo casado, cata as coisas dele e sai de onde ele morava? Né? Como é que Moisés, sendo gago, fazendo tudo aquilo, leva aquele povo? E a gente se esquece, e esse é o cuidado que a gente está tendo aqui hoje, que é Deus. São seres humanos iguais a nós, pecadores iguais a nós. Ok? Então, de novo, para não desfocar, para não sair da mira do alvo, são seres humanos iguais a nós. São pecadores. Ok? Tudo bem? Mas uma coisa que eu gostava do Billy é que ele sempre falava a respeito da função dele, ou seja, da finalidade da vida dele. Como essa frase aqui: meu único propósito na vida é ajudar as pessoas a encontrar um relacionamento pessoal com Deus. O que acredito acontece por meio do conhecimento de Cristo. Ou seja, foco dele sempre era: eu sou um pregador. E para quem não sabe, ele era tratado e chamado de The Preacher, ou seja, o pregador. Todo mundo tratava ele dessa forma. Bom, mas aí, vamos começar do fim? Essa é uma foto do Capitólio, onde o corpo dele está sendo velado. E a notícia é: o evangelista Billy Graham faleceu hoje às 7h46 em sua casa em Montreux. Ele tinha 99 anos. Carolina do Norte, né? Charlotte, 21 de fevereiro de 2018. Ao longo de sua vida, Billy Graham pregou o Evangelho de Jesus Cristo a cerca de 215 milhões de pessoas que participaram de uma de suas mais de 400 cruzadas, transmissões simultâneas e encontros evangelísticos em mais de 185 países. 215 milhões de pessoas. E deixa eu dar um dado importante para vocês, e a gente vai ver isso um pouco à frente. Quem mediu isso? Os estatísticos de plantão, né? O pessoal que trabalha com BI deve estar pensando: como é que calcula isso? O Billy Graham era tão cuidadoso com esse tipo de coisa que sabe o que ele fazia? Ele nunca estipulava esse número. Ele sempre pegava a estimativa que os órgãos oficiais davam. É importante falar isso, né? Porque hoje no Brasil, assim, tem uma manifestação, um lado fala tinha 30 mil, o outro fala tinha 3 milhões. Né? Ele sempre teve esse cuidado. Então, essas estimativas são oficiais, não são da organização do Billy Graham, ok? Então, vejam, 215 milhões de pessoas que participaram de uma de suas 400 cruzadas. E tem muita coisa interessante nas cruzadas do Billy Graham, né? Algumas delas começaram inicialmente projetadas para serem 2 semanas de pregação, ok? Uma delas durou 16 semanas. A Siri está querendo me ajudar aqui. Mas vamos lá. Billy Graham,
Ele fez filmes, internet, TV, escreveu 34 livros, e ele nasceu no dia 7 de novembro de 2018. Morreu com 99 anos, portanto, por alguns meses não fez 100 anos, então farto em dias. E quando a gente olha para todas as honrarias, tudo aquilo que ele recebeu, a gente fica se questionando, né? Cara, o que esse cara fez de tão relevante, além de pregar o evangelho? Vamos entender um pouquinho. Vamos lá. Biografia dele. William Franklin Graham Jr. Ou seja, o pai dele tinha o mesmo nome. Quer dizer, ele tinha o mesmo nome do pai. Nasceu no dia 7 de novembro, em Charlotte, na Carolina do Norte. O pai dele chamava William Franklin Graham, a mãe dele, e ele teve 5 filhos. Virginia, que é a Gigi, a Anne, a Ruth, o Franklin e o Nelson. Como eu disse, vamos passar rápido. Poucos dias antes de completar 16 anos, Billy estava numa cruzada evangelística de um pastor presbiteriano chamado Mordecai Ham. Esse cara estava pregando em Charlotte, ele foi até lá, ouviu aquilo e se converteu, ou seja, se entregou a Jesus. Quando a gente olha para a autobiografia do Billy Graham, a gente vai ver alguma similaridade dele com Jacó. Aí você fala, mas por que isso, né? A Bíblia, quando retrata Jacó e Esaú, o que ela fala? Esaú era o cara de fora, da caça, né? Era um guerreiro, coisa e tal. E Jacó era dado aos trabalhos da casa, ou seja, ajudava a mãe, ajudava as pessoas, arrumava as coisas. O Billy, diferente da geração dele, também era assim. Ele nasceu numa fazenda, né? O pai dele tinha uma fazenda de 300 acres, na Carolina do Norte, e ele era um cara dado à leitura, obviamente, e também um cara mais caseiro, digamos assim. Aos 15 anos, então, ele foi até uma cruzada evangelística desse pastor presbiteriano e aceitou a Cristo. E aí eu tenho que elencar o primeiro dos 12 itens que compõem aquilo que eu reconheço como sendo decisões que ele tomou para ser transformado e para ser usado por Deus da forma como ele foi. João 13, 34. Quem pode abrir, por gentileza? Vamos trabalhar assim, a gente acorda, né? João 13, 34. Quem achou pode ler, por favor? Isso. Olha que interessante. Para fazer o que esse cara fez, para se entregar a Jesus como ele se entregou, e eu digo que isso é a primeira característica de todo pregador e de todo evangelista, você tem que ter amor ao próximo. Muitas vezes a gente fica comedido em falar de Jesus, especialmente em alguns ambientes dados como laicos, porque a gente fala, não, aqui eu não posso falar de Cristo. Mas eu digo sempre, faço uma comparação, de que falar de Jesus é a mesma coisa que você ir num bom restaurante, gostar do restaurante e indicar para outras pessoas. A gente não faz isso? Fui num lugar legal pra caramba nas férias. Aí quando eu encontro com um amigo, como é que foi suas férias? Cara, você tem que ir lá conhecer. É muito bacana. Por que a gente não faz a mesma coisa com a salvação? Não foi algo que transformou sua vida? Não foi algo que impactou você? Mais importante, não foi algo que tirou você do inferno? Por que a gente tem esse temor, ou muitas vezes tem dedos para falar de Jesus para aqueles que estão à nossa volta? Ou como diria Vladimir, né? Somos crentes, agente secreto. Ninguém sabe que a gente é crente. Primeira coisa que o Billy Graham entendeu e seguiu: amar o próximo como a ti mesmo. Eu encontrei a Cristo. Cristo transformou a minha vida. Eu quero isso para todo mundo que eu amo. Eu sei que vou ser repetitivo aqui, mas uma das coisas que eu falava na classe dos adolescentes é o seguinte: imagina só, se daqui a 30 segundos o céu se abre, Jesus volta e fala, venha.
E aí a Elaine sobe e o Cláudio não. O Murilo sobe e o Felipe não. Como é que vocês vão se sentir se vocês olharem para baixo e quem você ama não subir? Já pararam para pensar nisso? Ô Yuri, parece cena do filme Deixados para Trás. Isso é sério. Isso é sério. Imagina o seu cônjuge não subir. E você viveu 15, 20, 30 anos do lado dele e nunca se preocupou com a salvação dele. Nunca se assegurou se ele tem a marca do Espírito dentro dele, garantindo a ele a salvação. Já parou para pensar nisso? Qual a nossa responsabilidade enquanto cristãos, especialmente com os da nossa casa? Eu não vou pregar Jesus para os meus filhos, porque eles vão aprender na igreja. Como assim, cara? Uma das finalidades do ser humano ao ser criado, sabe o que é? Reproduzir Deus. Como é que você reproduz Deus? Já parou para pensar nisso? 3 R's, né? Refletir, representar e reproduzir. Como é que você reproduz Deus? Nos teus filhos? Isso é óbvio. Qual é o primeiro campo missionário que você tem? A tua casa. E aí o que a gente faz? Deixa lá que a igreja. Tem um professor lá, ele que ensina, a professora e tudo mais. Não. Amor ao próximo começa justamente pela pregação do evangelho a essas pessoas. Responsabilidade nossa. E a Bíblia é clara em falar que nós seremos cobrados por isso. Ok? Então, primeiro ponto que o Billy seguiu para ele. Amar ao próximo. Mas tem outro também. Quem abre lá? Salmo 37, 5. Que não dá para acontecer um sem o outro, né? Então eu estou dividindo ambos na primeira colocação aqui. O que você tem que fazer para ser usado como Billy Graham foi? Ô Yuri, mas é muita pretensão. Não é não. Não é não. Certamente Deus está esperando gente que se coloque diante dele pronto para ser usado. Será que a gente tem feito isso? E cabe a reflexão aqui. Quem achou, por favor? Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Se tem um mérito que aí a gente tem que, aplaudir o Billy Graham, é exatamente o final desse versículo. O começo do versículo. Entrega. Eu tenho batido na tecla e quem tem relacionamento mais próximo comigo sabe disso. Estou corrigindo, Eu aceitei a Jesus. Desculpa, essa frase tem um erro crasso. Você não aceitou nada, querido. Você se entregou a Jesus. É diferente, entendeu? Eu, enquanto dono da minha vontade, tenho que me entregar a Cristo. Eu não sou o centro do universo. Ele é o centro do universo. Ok? Então há uma correção no raciocínio aí. E essa primeira decisão do Billy. Vou entregar minha vida a Cristo. E aí a gente vai vendo na história, ou seja, na narrativa dele, como é que isso se deu. Eu usei o termo aí, The Preacher, porque era assim que ele era conhecido na universidade. Olha que interessante. Qual era a ambição do Billy Graham? Não, um de cada vez, pessoal. Muita gente falando. Qual era a ambição do Billy Graham? A gente conhece a história dele, veja, não preciso chegar no último slide lá. Qual era a ambição dele? Primeira frase que eu coloquei aqui, debaixo do nome dele, o quê? Falar de Jesus, pregar Cristo. Por quê? Por esporte, por ele acha legal? Não, por amor ao próximo. Estou vendo uma geração inteira indo para o inferno, o que eu faço? Assisto. O cara não se conformou, como infelizmente muitas vezes a gente faz. Não se conformou. Vou pregar Jesus. Aonde? Aonde eu tiver que pregar. É óbvio, pregou para presidentes, pregou para congressista, pregou, e a gente vai ver algumas pregações aqui. Mas um cara que se colocou nas mãos de Deus. Olha a ambição dele, vamos abrir lá, Colossenses 3, 1 e 2. Quem abre, por favor? Colossenses 3, 1 e 2. Onde estava a mente, onde estava o coração desse homem? Portanto, já que vocês ressuscitaram por Cristo, meditem as coisas que estão do alto, como Cristo está sentado à direita de Deus. Pense nas coisas do alto, não nas coisas da terra.
Olha, 2 vezes. Buscai as coisas lá do alto. É isso que tem valor, é isso que tem importância. E depois ele fala, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Cara extremamente, ganhou um monte de prêmio e tal. Você acha que ele estava preocupado com isso? Qual era a preocupação dele? O que eu posso fazer de melhor para o reino? Como é que eu posso alcançar mais gente? Pouca gente sabe, mas existe a Associação Evangelística Billy Graham, Ele se opunha a usar o nome dele. Sabiam disso? Para ele, tudo tinha que ser Associação Evangelística de Cristo. Tem que ter meu nome. Quem sou eu? Isso é ter visão nas coisas do alto. Não perder tempo com as distrações da terra. Ok? Essa era a ambição dele. Alguns fatos relevantes na vida dele, Ou seja, uma cronologia aí. 15 anos se entrega a Cristo. 39, ordenado ao ministério da Igreja Batista Peniel, que fica na Flórida, Em 41, pastor de outra igreja, Tabernáculo do Evangelho Unido em Wheaton, Illinois. Depois, em 43, ele se formou e se casou em 43 com a Ruth McCoy Bell. E tem uma história interessante da Ruth, e infelizmente ou felizmente, eu tenho que ressaltar o papel dessa mulher na vida desse cara. E a gente já vai chegar lá. Terceiro item fundamental para ser usado como o Billy foi. 2 Coríntios 6, 14 a 18. Quem abre lá, por favor? 2 Coríntios 6, 14 a 18. E eu espero que as senhoras e senhoritas presentes fiquem felizes por isso. Quem achou, pode ler, por favor? 2 Coríntios 6, 14 a 18. Não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois quem tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial que há de comum entre os crentes e os descrentes? Que acordo entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários de Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles habitarei entre eles e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, saia do meio deles e separe-se. Diz o Senhor: não toquem em coisa impura, e eu os receberei. E eu serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha que interessante. O texto está tratando, Paulo está falando aos Coríntios a respeito de jugo desigual. E hoje em dia a gente tenta minimizar isso, Ah, não, isso não tem a ver. Eu sempre digo que, para os jovens especialmente, você vai escolher alguém para você namorar ou para você casar? Escolha alguém que empurre você para Deus, ou que cobre você de ter relacionamento com Deus. Não tem erro. Beleza? Por quê? Porque se você se junta a Deus, e quando ele fala de jugo desigual, ele está falando de alguém salvo, se relacionando com alguém ímpio. Mas eu vou falar para você, mesmo entre crentes pode haver um jugo desigual. Sabia? Quer ver como é fácil? Um tem uma vida de oração, o outro não tem. Um tem uma vida de reflexão, com devocional, com leitura de Bíblia, com estudo, o outro não tem. E quando a gente lembra do jugo, que é aquele pedaço de madeira que vai em cima dos 2 bois, se você colocar um boi forte de um lado e um boi fraco do outro, jugo desigual. O que você acha que vai acontecer? Deus estabelece o casamento não é por um acaso. Não é só para multiplicação da raça humana. Não é por prazer do homem e da mulher. É para quê? Reproduzi-lo. E o que a gente tem que ter? Homens e mulheres fortes em Deus. Porque senão, jugo desigual. Ah, mas eu casei com um crente. Como é que é a vida dele? Como é que é o testemunho dele? Quanto ele sabe do Senhor? Quanto ele tem princípios? Quanto ele prega Jesus? Porque veja, me nominar crente, gente, é a coisa mais fácil do mundo.
Você é o quê? Eu sou cristão. De que igreja? Batista. Beleza, e aí? O que a minha vida diz ou condiz com isso? E se eu sou um crente fraco, se eu não tenho uma vida de oração, se eu não pauto o meu agir e o meu falar pela palavra, vai haver julgo desigual. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Por que a gente está falando de julgo desigual? Eu vou falar uma coisa para vocês que no livro a gente vê claramente o Billy ressaltando o papel dessa mulher. E a história dela é interessante, bem interessante. Apesar de ser filha de americanos, ela nasceu na China. E, inclusive, ela estudou alguns anos na Coreia do Norte. Filha de missionários. Os pais eram médicos e trabalhavam com missões. Beleza? Num dos retornos dela, ela foi estudar no Eton College, conheceu o Billy. Ok? Se encantaram um com o outro, e aí ela entrou num período de questionamento. Por quê? Ela queria ir fazer missões. Ela queria seguir os passos dos pais. Eu preciso pregar o evangelho, preciso ajudar pessoas. Se eu casar com esse cara, o que vai ser da minha vida? E aí, a grande vantagem de você não ter um jugo desigual é o seguinte: o Espírito Santo é um só. Então, o que ele fala para um, ele fala para o outro. O que ela própria falou? Eu entendi que a minha forma de fazer missão, ou missões, era fazer o quê? Sustentá-lo, para que ele fosse. Imagina, o cara ficar 16 semanas fora de casa e ela com 5 crianças. Mas ela tinha a compreensão clara de que aquele era o papel e a contribuição dela para que a missão fosse cumprida. Percebe? Se você não tem uma pessoa dependente do Senhor e fala o seguinte: estou indo viajar lá para o meio do sertão, vou ficar 2 meses lá pregando evangelho, o que você acha que vai acontecer? Divórcio, separação? Percebe a importância de que os dois sirvam ao Senhor e tenham dependência do Senhor? Digo para vocês, essa mulher é uma heroína, tá? E, em suma, o próprio Billy diz claramente que uma grande parte, se não a maior parte do êxito do ministério dele se deve a essa mulher. A resiliência dela, a força dela. E não pensem que ela era só a pessoa que ficava nos bastidores cuidando dos filhos, não. Várias vezes ele falava: a minha melhor conselheira é a minha esposa. Oh, mas como assim? Ele era o cara, sim. Mas quando ele precisava de uma orientação, ele recorria a ela. Lá com criança, né, caindo do colo. Ok? Bom, viveram por 64 anos juntos, né? E eu deixei essa frase aí para ressaltar. Ele era um homem que tinha um propósito, uma dedicação na vida. Ele sabia para onde estava indo. Ele queria agradar a Deus mais do que qualquer outra pessoa que eu já conhecia. Ou seja, ela sabia o que estava no coração dele. Ela sabia qual era a missão dele. Por isso que ela se colocava como ajudadora, entendeu? Para que ele cumprisse essa missão. Mas vamos lá. Falando um pouquinho mais deles aí. Legado familiar. Olha que interessante. Algumas fotos de família. Essa última foto aqui, Billy, o Franklin e o Will Graham. O Will é o filho do Franklin, o Franklin, filho do Bill, lógico, do Billy. Para que isso? Para mostrar que a associação evangelística continua, já está na 3ª geração. O Will assumiu o papel de vice-presidente e dá continuidade àquilo que foi plantado pelo Billy. E mais uma, né, das características que eu vejo que o Billy Graham assumiu, apesar de não ter sido fácil, ele teve problemas com o filho mais novo dele, inclusive, e o filho escreveu até um livro, né, falando sobre a rebeldia dele. Nós temos aí uma premissa que ele seguiu à risca. Quem pode abrir lá Tito 1:6 e outra pessoa, por favor, Josué 24:15. 2 textos conhecidos, mas que são valores que o Billy Graham certamente assumiu para seu ministério e para sua vida. Tito 1:6, quem achou pode ler, por favor, e depois Josué 24:15.
que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Olha que interessante. Para que você seja um presbítero, para que você seja um líder, você tem que ter, primeiro, ser homem de uma mulher só, mas que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são subordinados. Por que isso, gente? Como é que você quer ser líder numa igreja que às vezes tem milhares de membros se você não consegue controlar 2 ou 3 crianças? No caso dele, 5. Sabedoria de Deus, né? Josué 24:15. Se, porém, não agrada a você servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Frase muito usada pelo Billy. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Quantas vezes a gente se molda, e a gente vai ver isso lá na frente, a padrões desse mundo, né? Filho, o que você quer comer? Filho, você quer ir na igreja com o papai? Filho, nós vamos na igreja, você quer ir? Não vou expor minha filha porque ela vai ficar vermelha e eu prometi que eu não ia fazer mais isso, certo, Beatriz? Mas não tem opção. Não tem opção. Mais de uma vez eu fui criticado. Você tem que pôr a sua filha numa boa escola. Você tem que pôr sua filha na escola tal, na escola X, na escola Y. Como assim? Como assim? Meus olhos estão nas coisas desse mundo? Eu tenho que fazer dela uma grande profissional? Ou meus olhos estão lá em cima e eu tenho que fazer dela uma grande serva do Senhor? Pecadora, tá? Não cria expectativa, não. Pecadora. Certo, João? Pecadora. Beleza? Só que foi criada o maior tempo possível dentro da igreja. A ponto da minha sogra falar assim, vocês não tiram essa menina de dentro da igreja? Ela só vive dentro da igreja? E eu falava, nossa, minha sogra acha que ela está me ofendendo com isso. Eu estou falando, glória a Deus. Isso é garantia de alguma coisa? Não, porque pode chegar uma determinada idade, tomar a decisão dela e se afastar do Senhor. Mas eu, enquanto pai, tenho que fazer o quê? O maior tempo possível em contato com o Senhor. Exemplo dentro de casa, exemplo na igreja, exemplo na escola. O maior tempo possível. Ok? Decisão dele de como servir a Deus. Olha que foto interessante aqui, ó. Apinhado de gente. Outra decisão que ele tomou. Marcos 16:15, quem pode abrir? Essa foto é de junho de 1973, recorde de 1.100.000 pessoas no Yodo Plaza, em Seul, Coreia do Sul. Maior número de pessoas que se reuniram para ouvi-lo. Outra decisão que Billy Graham tomou na vida dele, Marcos 16:15. Quem sabe decor. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E de pregar o evangelho. Tão simples quanto isso. O cara gravou isso e falou, vou fazer. Beleza? E a vida dele é pautada nisso. E de pregar o evangelho. Ele entendeu. E isso não é chamado para um pregador, isso não é chamado para o pastor. Ah, não tem missionário. Todo mundo aqui dentro dessa sala. Todo aquele que aceitou Jesus Cristo, a ordenança é a mesma. Não há variação. Não há distorção. Não há separação, segregação. Responsabilidade sua. Quando você aceitou a Cristo, passou a ser responsabilidade sua. Ide pregar o evangelho. Tem que acelerar, né, Zé? O Zé está olhando ansioso aqui para mim. Estou acabando. A foto do Maracanã, 1974. E aí é o seguinte, outro princípio bíblico. Quem faz o trabalho? Quem executa? A gente está falando do Billy Graham em primeira pessoa aqui, mas eu já mostrei para vocês que boa parte do mérito foi da Ruth, certo? Da esposa dele. Por trás de todo grande homem há uma grande mulher, não é por trás, está do lado, beleza? Mas ele tinha o que eu chamei aqui de Dream Team. Ou seja, tinha uma galera sempre junto com esse cara. E qual a importância de trabalhar em time?
Vamos abrir lá. Eclesiastes 4, do 9 ao 12, por favor. Quem achou, por favor. Eclesiastes 4, do 9 ao 12, desculpa. Do 9 ao 2 é impossível. Quer dizer, quem achou? Aí, Felipe. É melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair, um levanta o companheiro. Aí, porém, o que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se 2 dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se um só, como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebentará com facilidade. Senhores e senhoras, bíblico, ninguém trabalha sozinho. Ok? Billy Graham não trabalhou sozinho. Tinha uma galerinha, ó, tá vendo os tiozinhos aí? Esses 2 aí eram inseparáveis. George Chia e Cliff Barrows. Beleza? 2, um cantor, o outro era pastor associado. Todo o tempo esses caras estavam juntos. Eu coloquei a biografia do Cliff Barrows e George Beverly Shea, mas se eu vou pular isso daí, tem um outro cara, Grady Wilson, e vocês estão vendo que está tudo em branco, por quê? Não encontrei registro nenhum, nem na associação Billy Graham a respeito desse cara. Mas é outro grande cara que foi usado por Deus nesse ministério. E eu estou indo rápido, tá? Um dos grandes trunfos do Billy Graham, e está baseado, quem puder abrir, Levítico 27, Levítico, capítulo 20, versículo 7, e depois, outra pessoa, 1 Tessalonicenses 5, 22. Um dos grandes trunfos que eu considero que está dentro da receita do sucesso do que aconteceu na vida do Billy Graham é o chamado Manifesto Modesto. Ele não é modesto porque, Modesto é o nome de uma cidade lá na Califórnia. E hoje, se você entrar no site da Associação Billy Graham, e não se preocupem em copiar nada disso, porque está tudo, tem um QR Code no final que vocês vão ter acesso a esse material. Mas esse manifesto passou a ser o Manifesto Billy Graham, ok? E qual é a ideia desse manifesto? Não são poucos os casos que a gente conhece de evangelistas americanos que caíram por diversos tipos de pecado, especialmente sexuais. Ok? A gente pode lembrar Jim Swaggart, ou seja, tem uma galera, os que são mais velhos aí vão lembrar desses caras. O que o Billy Graham decidiu quando estava na Califórnia junto com o George Chia e o George Chia e o Cliff Barrows? O que eles decidiram? Cara, vamos escrever coisas aqui que a gente não deve fazer durante o ministério. Mas por quê? Porque são coisas importantes. Quais são os cuidados que a gente deve ter para não cair no pecado de outros evangelistas? E olha o que eles decidiram. E acreditem se quiser, o último item é o mais importante, que eles deram maior relevância. Um homem da equipe jamais ficaria sozinho com uma mulher que não fosse sua esposa. Billy, eu gostaria de falar com você, você pode me aconselhar? Posso? Ô, Cliff, chega aí, cara. Não, mas eu quero falar só com você em particular. Não tem particular entre homem e mulher, querida. Distribuição de dinheiro. Não criticar a igreja local. Trabalhar apenas com igrejas que apoiam o evangelismo. Usar estimativas oficiais do tamanho da multidão, que eu já falei. Ou seja, itens de integridade, para que o testemunho deles fosse irrepreensível. Por que o Billy Graham e o ministério dele são tão reconhecidos e tão respeitados até hoje? Sem escândalos, sem denúncias de corrupção, sem casos extraconjugais e por aí vai. Nossa, então os caras... Bíblico. Quem achou lá? Levítico 27. Sejam santos, porque eu sou santo. Ordem de Deus. Sejam santos. Ah, mas por que tem que ser? Porque você tem um Deus santo. Ele quer que você seja igual a ele. 1 Tessalonicenses 5, 22. Nossa, gente. Abstende-vos de toda forma de mal.
Ou seja, fugir de toda forma do mal. Se te parece mal, dá linha. Eu gosto de brincar com a tentação, sabe? Fica ali perto, tolice, fugir. O que esses caras escreveram está baseado nesses dois textos. Temos que ser santos, temos que ser irrepreensíveis e temos que fugir do mal. Se o mal apareceu, por mais bonito que ele seja, linha, vou sair fora. E eu tenho que acelerar, gente. Vamos lá. 8º item. Billy não se desviou dos objetivos do reino, ou seja, olhos fixos na coisa de cima, nas coisas de cima. E eu usei o texto de Josué 1:7, vou ler. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Manifesto, padrão de conduta, um ajudando o outro, cooperação de time, esposa junto, envolta em tudo aquilo que está acontecendo e foco. Olhando para as coisas do alto, foco. Não se desviar daquilo que é o objetivo. 9º item, não se moldar a esse mundo. Vamos lá, Romanos 12:2. Vocês me dão mais 30 segundos? Eu prometo, Zé, não vou atrapalhar o seu. Não vos amoldeis a esse mundo. Deixa eu contar rapidamente aqui. Um dia o Billy Graham foi convidado para pregar em Harvard. Beleza? Harvard. Nossa, topo da universidade no mundo, vou falar para eruditos. E alguém chegou para ele e falou: Billy, não dá para você chegar lá no meio dos caras, todo mundo, né? Os caras, pô. E você chegar com essa pregação aí, cara. Jesus morreu na cruz por você, se você não aceitar, você vai para o inferno. Tem que ser um negócio mais elaborado, cara. Você vai falar com eruditos. E por um momento ele se deixou levar. Ele falou assim: caraca, velho, e agora? Não falou caraca porque não era o linguajar dele. Mas em suma, ele pensou, falou: você tem razão, cara. Esses caras são meio, fora do padrão. Eu tenho que dar uma melhorada, porque eu sou um caipira lá do interior, falando, Ele foi orar para preparar a pregação. Sabe o que Deus falou para ele? Vai lá e prega do jeito que você sempre prega. Você tem que ser fiel a mim na pregação da palavra, não se adequar a quem vai ouvir. Qualquer semelhança com os dias atuais, mera coincidência. Quando às vezes eu escuto alguém, estou procurando uma igreja onde eu me sinta bem, onde eu me sinta encaixado. Que tolice isso. Que tolice isso. Você tem que se adequar à palavra, você tem que se adequar a Deus, não o contrário. E se a palavra não te incomoda, e se a igreja que você está não te incomoda, tem alguma coisa errada. Sai fora, da linha. Ok? Calma, Elisa, estou terminando. 10º item. E aqui, se vocês quiserem ter acesso a isso, ao manifesto modesto, está tudo nesse QR Code, fiquem à vontade. O Billy Graham tinha claro quem ele estava servindo. Isso está baseado em Colossenses 3:23, que diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Ok? Eu vou voltar nesse QR Code aqui, antes que vocês... E olha que interessante. Final da vida desse cara, recebeu uma série de prêmios, coisa e tal, e ele sabia, como a própria Ruth disse, para onde ele estava indo. Quais são as referências? Colossenses 3:24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Senhor é que estáis servindo. E Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com eles em glória. Hoje tem uma estátua dele de 2 metros de altura, que era quase a altura dele, lá no Capitólio, na entrada dos Estados Unidos. E ele foi o 4º civil que foi homenageado dentro do Capitólio. Cara extremamente importante e reconhecido. Mas nada disso chegava aos pés da compreensão dele. Quem estou servindo, para onde eu vou. Ok? Vamos orar? Senhor, louvamos o teu nome, ó Deus, porque pela tua graça e pelo teu favor, o Senhor usa homens imperfeitos, finitos, limitados, ó Deus, para te glorificar e para te engrandecer. Obrigado, ó Deus, pelo que o Senhor nos dá de exemplo através da vida do Billy Graham, pelo ministério dele.
Obrigado, ó Deus, porque nós podemos reconhecer o teu agir e o teu realizar, ó Deus, na vida desse homem. Que sejamos, ó Deus, como ele, humildes, ó Deus, e nos entreguemos verdadeiramente à sua vontade. Louvamos o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Pessoal, café, só um minutinho de atenção, por favor. No retorno, às 10h20, se vocês puderem entrar um pouquinho antes do sinal, ajuda bastante, tá? Porque 40 minutos é muito pouco tempo e o Zé vai ter que se desdobrar aqui, tá bom? Obrigado, viu?